E se a gente olhar para a resistência vai ter que começar a entrar em cada uma das vigas de alumínio separadamente, tá? A gente não tem tempo de entrar aqui, mas isso no tutorial está bem explicadinho, mostrando esses gráficos, tá? E a conclusão que a gente chega basicamente é a seguinte: para fazer a estrutura do robô, o melhor material é utilizar o alumínio. Tá? Por quê? O alumínio ele é muito mais rígido, tá? Por peso, tá? por quilograma dele, tá? Do que o aço ganha um pouco do titânio. Tá? Por que a gente usa alumínio e titânio? Porque o problema do alumínio é que se você pegar uma arma muito afiada, numa velocidade muito alta, ela corta alumínio igual manteiga. O alumínio tem um baixo ponto de fusão, então ele corta e atravessa de uma vez. A gente não quer um mortícia, um outro robô que tem uma lâmina dessa horizontal cortando o nosso robô meio, tá? Então a gente optou por combinar as propriedades do titânio de aguentar bastante o impacto e do alumínio de deixar a peça bastante rígida e leve. Tá? Então, agora também um robô com a estrutura também toda em titânio, como é o caso do Titã nosso, tá? Ele também é bom, também é eficiente, só que ele é mais difícil de fabricar. Então também tem esse outro fator de você fabricar em alumínio ser mais fácil. Então é importante conhecer os seus materiais. Tá? Cada material tem uma aplicação legal. A estrutura em alumínio é muito bom, armas em aço é muito bom. Tá? A parte que vai entrar em contato com o adversário sendo em aço ferramenta é melhor ainda, porque ele é bastante rígido. Tá? Então, isso aqui eu acho que é um resumido que eu queria ver de materiais. Tá? Tem mais algumas tabelas aqui. Isso aqui é uma tabela que ajuda você a escolher os materiais diferentes. Então, se eu quero uma densidade mais baixa e uma rigidez mais alta, a gente vai entrando aqui e vai vendo que material escolher. A balsa, a PVC, poliestireno, cerâmica, lá em cima com os metais. Esse gráfico também é bastante interessante, está explicado também no tutorial. Eu vou ficar um tempo para explicar ele aqui, mas ele é muito interessante para você escolher materiais. Escolher que material você vai utilizar na sua aplicação. Bom, vamos partir para o próximo tópico, então, tempo da gente é curto. Vamos falar rapidamente sobre parafusos. Parafusos tem muitos tipos, tem parafusos tipo Fender, tipo Phillips, tipo Allen. A gente normalmente opta pelo tipo Allen porque a gente consegue um maior torque de aperto. É muito difícil você apertar com uma força, um torque grande em uma Fender ou um Phillips. Normalmente a gente escolhe Allen, normalmente a gente escolhe Allen com cabeça escariada, então seria esse tipo aqui que estou mostrando aqui no slide, para que ele fique rente ao robô e não seja arrancado. Tá? E a gente sempre evita utilizar parafusos autotarraxantes. Tá? Esse parafuso se utiliza em madeira, que ele faz a própria rosca, ele tem muito baixa resistência. Tá? A menos que seja alguma peça interna, ou vai utilizar para ajudar a prender eletrônica, algo interno do robô até poderia ser, mas qualquer parte estrutural você vai querer utilizar um parafuso de alta resistência. E dos parafusos Allen, mesmo dentro dos Allen, eles têm várias classes de resistência. A que a gente utiliza é a classe mais alta, que é a classe 12.9, que é a classe feita de aço temperado, ou seja, de aço que é tratado termicamente. Então tem várias classes que a gente utiliza a mais resistente que outras. Tem gente que gosta de usar parafuso de aço inox e a gente não acha uma boa. Tá? Apesar do aço inox aguentar muito bem o impacto, ele se deforma muito facilmente, então depois foi difícil você tirar os parafusos que foram decepados, né? E a resistência dele é menor, bem menor do que o de um Allen de classe alta. Sem contar que eles são muito mais caros. Né? Então normalmente a gente não usa parafusos de aço inox. Já ouvi falar de algumas pessoas usando parafusos de titânio, mas é difícil de encontrar. E teria que ser titânio grau 5, porque parafuso titânio grau 2 tem resistência baixa. Então, a melhor saída é parafuso Allen, classe 12.1. Ficar muito atento na fixação dos parafusos. Então, por exemplo, se eu tenho uma peça que vai estar sofrendo uma força nessa direção, na vertical que eu estou mostrando aqui, e você quiser fazer uma junção de duas peças, né, prendendo uma dentro da espessura da outra, é uma solução melhor a solução da direita do que a da esquerda. Como você está projetando um robô, você tem liberdade de escolher. É muito melhor você ter um parafuso que esteja sofrendo tração, como nesse caso, do que nesse aqui onde ele está sofrendo um cisalhamento. E normalmente ele tem uma resistência melhor à tração. Então tem pequenos detalhes que você pode fazer que pode às vezes até duplicar a resistência do seu projeto, o qual parecia que seriam diferentes as duas opções, mas na verdade não são.
coisa importantíssima que a gente não pode esquecer é que esses robôs de combate eles vão sofrer muitas vibrações. Tá? Seja a vibração da sua própria arma, no caso do nosso tambor girando aí a 6.000 RPM, ou todo feather girando a 20.000 RPM, tudo que era parafuso que a gente não prendia bem ficar soltado, né? Porque a vibração é muito alta. Então você tem sempre que garantir que os parafusos não vão soltar. O que você pode fazer? Se for um parafuso com cabeça, né, com uma cabeça estavada, por exemplo, você pode utilizar uma arruela de pressão, né, uma arruela que é uma forma de uma molinha, ou então uma arruela de Belvin, que parece uma arruela chata, só que ela tem uma pequena angulação, ela funciona como uma mola também. Com isso, quando você aperta o parafuso, ele fica sob pressão e ele não solta. Ou se você estiver usando porca, você pode utilizar uma porca que tem parlock, né, que é uma porca que tem uma camada de nylon interna na rosca, que também ajuda a prender e não soltar. Né. Ou você pode usar um colar roscado, né, que é como se fosse uma porca, né, que tem aqui a rosca, mas no final, quando você terminar de apertar, você tem um parafusinho aqui em cima que fecha essa porca. Né. E tem a solução que a gente utiliza, na maioria dos casos, a gente utiliza, por exemplo, esse do colar, em alguns casos, mas na maioria das vezes a gente faz simplesmente usar o Loctite. Tá? O Loctite é um trava-roscas, ele utiliza o nível médio, lá tem o torque baixo, médio e alto. O alto você não consegue soltar, né? É fixação permanente. Você não vai querer fazer isso se tiver que desmontar o robô no meio lá de um pit stop lá para consertar o robô, você não vai conseguir. Tem até uma técnica para tirar o Loctite alto, que você tem que aquecer, acho que com maçarico a peça e pegar um bom martelo que tiver, dar uma batida ali violenta, você consegue quebrar esse Loctite. Mas eu não quis tentar isso, a gente fica no torque do 242. Azul, você coloca ali na rosca, prende, né, daqui a alguns minutos ela já vai ficando mais movimento, né, mais aeróbica, né, quando ficar sem o ar lá apertado na rosca, ela começa a ajudar a amarrar essa rosca. Uma coisa importante também, a gente tem evitado utilizar porcas, tá? Porque porcas complica muito a montagem do robô. Imagina se eu quisesse apertar um parafuso aqui do robô e tivesse uma porca. Alguém teria que ter uma mão pequenininha e realmente a gente tinha uma aluna na equipe lá que tinha uma mão pequenininha que fazia isso, mas você tinha que segurar a porca lá atrás, porque sempre os últimos parafusos alguém tinha que segurar. Desde que a Mariana saiu, ele não consegue desmontar os pontos. Exatamente. O Titã são uns 300 parafusos, uns quase, sei lá, 200 porcos. Exatamente. Então, a mão dela era que conseguia segurar as coisas. Então o que a gente faz? A gente tem tentado sempre fazer roscas na própria estrutura. A gente usa o rosqueador. Então a gente faz um furo na peça, aí tem os padrões, né? Um furo um pouco menor do que a rosca, depois você faz a rosca com esse rosqueador, no final está a rosca pronta ali. A gente, quando desmontar um feather amanhã, vocês vão estar vendo melhor essas roscas finas. Uma outra solução de fixação que muitas equipes usam são os coxins, né? Coxins são basicamente dois parafusos, né? Aqui no caso, dois machos, ou então pode ser duas fêmeas, né? No caso dessa figura aqui, onde tem uma fêmea aqui, uma borracha entre eles, que pode ser borracha comum ou neoprene também, e serve para amortecer impactos, tá? Muitos motores, por exemplo, veículos utilizam também coxins, né? E os robôs utilizam para amortecer impactos. Então, às vezes você tem a estrutura do robô, tem vários coxins e tem uma placa de armadura externa. Com isso, quando o adversário bater a armadura, ela vai ter alguma flexibilidade, ela absorve melhor o impacto. Mas tem que tomar cuidado que borracha não tem a resistência muito alta. Então, você vai ter que usar muitos desses coxins, né, para garantir que sua peça não vai ser arrancada. Outros elementos de fixação que você pode utilizar seriam soldas, né, como oxacetileno. Se você estiver querendo soldar alumínio, principalmente titânio, onde o contato com o oxigênio crítico, você não vai querer ter contato com o oxigênio durante a solda, senão fragiliza a solda. Você vai ter que partir com uma solda tipo de níquel, tipo TIG, tá? O que acontece é que elas têm um gás inerte, né? Esse IG significa de inert gas, né? Então tem um gás inerte que ele vai sendo injetado ali na hora da solda, que forma uma nuvenzinha desse gás em volta da solda, que não deixa o oxigênio entrar em contato com aquela solda. Então a solda ela já começa a esfriar, ela forma uma camada, né? E aí com isso ela fica protegida. Então são os três tipos de solda. Então soldas seriam aplicáveis, por exemplo, aos robôs treliçados.